Olá, Podlover! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a essa uma dúzia de Podlovers. Arrasou, hein? Arrasou! Uma dúzia! Que delícia! E hoje com um convidado muito especial que esteve aqui no segundo episódio e volta depois de 10 episódios para falar sobre o trabalho dele, porque à época ele só veio como marido. Isso, foi só uma DR aquele episódio. O segundo episódio, assiste que vale a pena, foi muito literalmente, legal. gente, vai lá, é sério. É sério, foi literalmente uma DR. É, um Podlove de casal, foi eu e o Márcio, Thaís e Elick. Foi bem bacana. Elick lindo, hoje nós te excluímos e colocamos apenas o Márcio. Depois a gente chama o Elick para falar sobre esporte. Mas vai ser uma empreendedorismo. Honra, ele vai amar com toda certeza. É a cara dele, afinal de contas. Mas o assunto hoje é sexualidade masculina. Isso. A gente vai falar sobre tudo aqui, disfunção erétil, ejaculação retardada, precoce, engraçado, Andréia. No 2 foi uma DR, hoje vai ser uma DE. Disfunção erétil. Maravilhoso. Você sabe, já começando o assunto, enquanto você estava falando, eu estava pensando aqui, nós mulheres, a gente ainda fala de alguns tabus que a gente precisa quebrar da nossa sexualidade. Mas eu acredito, olhando friamente, que o masculino, a sexualidade masculina, se não for mais, é tanto quanto a sexualidade feminina quando se trata de tabu. Igualzinho. Sim. Igualzinho. Não é? Porque eu acho que se criou durante os anos... Só que o do homem tá embaixo do tapete, né? Então, Às se vezes criou esconde. essa coisa de que a gente não vai falar sobre isso. Isso. Né? E que tá tudo certo, que o homem sempre tá ali pronto, né? Sim. Totalmente... E nós vamos quebrar esses tabus, mas hoje... antes de apresentar aqui o convidado e de passar a palavra para ele se apresentar, dá um joinha aí, dá um curtir, compartilha nosso Podlove com os seus contatos, se inscreva no canal. Manda lá no grupo da família, tá? Não fica mandando briga, não. Manda a gente, que vai ser muito mais legal. Vai ser muito mais gostoso. E ninguém vai brigar e todo mundo vai ficar o quê? Sexualmente educado. Hoje, no caso. Pode se apresentar, meu amor. Eu sou o Márcio, sou terapeuta neurolinguístico e sexólogo, né? O que é um terapeuta neurolinguístico? Eu reprogramo as nossas programações que a gente fez desde lá de criança, né? E isso foi criando caminhos na nossa mente, no nosso cérebro, e que automaticamente a gente usa esses caminhos e hoje não é mais necessário, né? Hoje somos adultos e ainda a gente usa o caminho de criança. Então, o programador neurolinguístico, ele vai programar novos caminhos saudáveis para nós adultos. E claro que tudo isso dentro da sexualidade masculina. E como a sexualidade, ela vem da infância puramente. Hoje eu acabei de sair de uma formação de terapeutas, dei curso para 2 terapeutas. E a modelo, que era uma terapeuta ali que estava servindo de modelo para esse curso, ela falou assim: Andréia, o quanto eu sinto culpa quando o assunto é sexualidade, porque aos 6 anos de idade eu já gostava de fazer carinho em mim mesma. Só que eu fazia aquilo escondida. E aquilo já me trazia o sentimento de que era feio, de que era errado. E hoje eu carrego isso com muito peso. Ainda, mesmo já sendo uma terapeuta, como eu estou constrangida de estar deitada aqui para você poder ensinar e transferir essa técnica. E fazendo um paralelo com o que a Thaís trouxe, de que o homem é a mesma coisa da mulher, como funciona isso para o masculino? Né? Tem aquela caixa do homem que está escrito assim, que o homem não nega fogo, homem quer é transar forte. todo dia. Isso. E aí, o que acontece? Isso não é verdadeiro. O homem falha, o homem não está pronto todo dia, toda hora. E quando ele entra nessa questão, ele começa a levar para aquela parte de que ele é menos homem, porque como ele não consegue manter essa frase que é uma crença, ele se considera menos homem. Eu tenho certeza que nesse momento, os homens que estão assistindo estão falando: isso não é nada não, porque eu dou teu fogo todo dia. Por mim eu trazeria... Para! Cala a boca. Por quê? Porque sexo não é mecânico, não tem que ser algo mecânico. E transar por transar, apenas para que a sociedade entenda que você transa, amor, melhor não fazer. Não faça, tá? Porque é aí que tá. A doença, ela começa aí.
nesse tipo de doença que eu digo assim, a coisa do peso, que a gente vai transformando em psicossomáticas, no fim das contas, né? E Sim, vira doença. Sim. Todo excesso é para tampar um buraco. Com toda Igual certeza. a gente come para tampar um vazio, Sim. um buraco, a gente faz sexo demais para tampar um buraco. Isso é com droga, isso é com comida, sim. isso é com esporte, isso é com academia. E o isso sexo é de menos, o buraco já tá muito preenchido? Seria isso? Não, todas as extremidades a gente tá em desequilíbrio. Todo Exatamente, extremo, é. todo excesso representa uma falta. Muito Exatamente. legal. Porque aí dentro do menos pode ter sentimentos de culpa, né? E dentro desse universo todo da sexualidade masculina, acho que um grande monstro, um grande medo que os homens têm, acho que a gente já pode até abrir esse podcast falando sobre isso, é a disfunção erétil, né, Márcio? Sim. Hoje tem uma pesquisa, né, que 50% dos homens acima de 40 anos, 50%, gente, é metade da galera, tá? isso é mundial, Mundial. tem disfunção erétil. Então, a cada 2 homens, um tem disfunção erétil. Mas chega a ter disfunção erétil eventual ou com uma certa constância? Aí Porque tem muita diferença, né? Porque uma broxadinha de vez em quando todo mundo dá, vamos combinar, né? Aham. Menos os psicopatas. Desculpa, depois a gente entra nesse... Porque não, porque eu acabei até vendo esses dias, né, um podcast falando sobre isso. Porque a broxada, aquela broxada clássica, ela acontece justamente porque você tá em um momento que a sua cabeça não tá funcionando com o seu corpo, não tá em equilíbrio com os seus sentimentos naquele momento. E geralmente, quem tem a psicopatia, quem é um psicopata, ele não tem sentimentos. Então, ele age exatamente com um mecanismo de envolvimento, de sedução, porque ele sabe que aquilo não envolve sentimento e que ele precisa fazer aquilo justamente para abocanhar aquela vítima, no caso, que seria ou a mulher ou o homem. Enfim, mas é paralelo isso, né? Sim, aham. Mas é um olhar, né, de uma psiquiatra que falou raramente. Pensa numa mulher estudada, essa Thaís. Nada, é confuso. Não tem assunto que a gente não puxa que ela não sabe. Eu gosto A gente pode falar muito. isso, uma broxada, ou o Sim, homem pode. acaba Sim, levando pode. pro lado pessoal? Pode falar. Não. Não, e é só pra fechar, a gente acaba, o homem se cobrando muito, e até nós, mulheres, a gente peca nesse momento porque trata isso com desleixo. A gente não entende, às vezes nem consegue dar andamento depois desse, puta, hoje não deu, né? Sai com o cara, sei lá, primeira, segunda vez, e acontece. A gente tem que tratar isso com uma pitada de humor, talvez, e não de Leveza, forma né? pejorativa. Porque é sério isso. Porque isso... senão ancora. É o Ancora, momento onde o homem exatamente. está na vulnerabilidade dele. Ele já está constrangido. E se a mulher vem com um olhar diferente, com uma cara de insatisfação, com uma bronca, com sei lá o quê, isso vai gerar nele um gatilho mental que todas as vezes que ele for ali pro sexo, Sim, ele já vai com esse é medo. um caminho, é uma forma da gente criar um caminho neurológico, né? Quando a gente tá vulnerável e acontece algo nesse sentido, a gente já cria um caminho rapidinho. Então, conta pra gente, Márcio, o que é essa disfunção erétil? Quando é classificada? Você estava falando de que só uma broxada é disfunção erétil. A disfunção erétil, ela hoje está relacionada a o que o homem ou o casal entende ou sente por isso. Então, por exemplo, se eu broxo de vez em quando, mas para mim isso não é disfunção erétil, não é, entendeu? O conceito hoje, a parte de mim. Porque se a gente for pegar na Organização Mundial da Saúde, o que é ter saúde? Saúde é um bem físico, psíquico e social. Então, se eu não estou me sentindo bem psicologicamente e socialmente, porque eu tenho uma parceira e eu não estou bem, estou demonstrando, então, isso aí, se eu broxar, isso é uma disfunção erétil para mim. Então, não tem assim quantas vezes, não tem quantidade. Até ejaculação precoce também não tem. Antes tinha, depois de 2 minutos, se eu ejacular, 1 minuto eu ejacular, é uma ejaculação precoce. Mas não. É parte de mim, né, homem, e do casal. Se eu estou atendendo sexualmente a mim e a minha parceira,
Então, não é ejaculação E precoce. isso é o tempo. maravilhoso, né? Tira a gente daquela caixa. Sim. O que é uma compulsão sexual? É fazer sexo todo dia? Talvez não, talvez para o casal isso seja normal. O que é uma baixa libido? Então, Sim, muito até- bacana essa visão. Aí agora, mudando um pouquinho de assunto, que a gente está falando de quantidade, né? Sim. Os homens me perguntam também se masturbar todos os dias. Tem gente que se masturba 2, 3 vezes por dia, se isso é ruim ou se isso é normal. Aí eu pergunto, para você, fazer toda essa quantidade aí por semana, tá te tirando o foco de trabalhar, de ter um bom relacionamento, de estudar, de evoluir? Se estiver te atrapalhando, porque não tá fazendo bem. Sim. Isso já é um vício. Sim. Agora, se você se masturba e isso te dá energia para você ir lá resolver suas coisas, para você criar, aí isso tá fazendo bem para você. Então, continue na quantidade que você tá fazendo. Autoconhecimento. Sim, sim. E o quanto é importante a gente falar isso em voz alta, porque talvez seja o que passa na cabeça de todo mundo, mas se eu disser, eu tô errado, eu tô errada. Se eu disser isso em voz alta, vai parecer que vai ficar ainda pior, né? A minha disfunção ou o meu problema. Então a pessoa não fala e ela vai morrendo aos poucos de verdade, porque acaba com a vitalidade da gente. Ou não fala falar com a sobre pessoa isso. errada, né? Fala com a pessoa errada que vai dizer que você tá errado, que você ou é broxa, ou que você não é de nada. Ou que a sua mulher não é ou gostosa. que sua mulher não é gostosa, que você tem que partir pra outra. Então, tudo isso é autoconhecimento. Não tem como, gente. Não tem como. Terapia e uma boa conversa com um profissional sem preconceitos, entregar de verdade os nossos sentimentos a esse momento é de suma importância. Já Sim. passa aí seus contatos, marido. Sim. Instagram. Já ele tem também um canal, né, Sim, de podcast no YouTube. É o meu nome, Márcio André Emídio. Tanto no Instagram quanto Quanto no no YouTube, YouTube. Márcio André Emídio. E o meu trabalho chama OMIS, né? É Oma em francês. Ai, Homem que legal. em francês. A gente falou, até a gente já teve uma conversa sobre isso em outro momento, e eu acabei dando o exemplo de um casal que tinham 20 anos casados e sofrendo com essa disfunção, com a ejaculação precoce. Quer dizer, não é 20 anos casados, você pressupõe que não é um menino, né? E aí, com conversas de casal, né? Assim, ela não procurou um profissional, mas acabou que falou comigo. Eu acabei conversando um pouco mais, eu faço terapia Que já é uma 12 anos, profissional? porque já... Não, rodada. Porque assim, né? A gente passa a não olhar o problema como com preconceito, né? Como um problema, como tem que ter solução. É problema de vida. E aí, no fim das contas, gente, em pouquíssimo tempo, tá? Com boas conversas em casa, com, assim, foi fazer atividade física. Então, não pense que você vai procurar o Márcio, por exemplo, e ele vai te dar uma receita mágica para que tudo... Não. Ele vai te direcionar exatamente para o que você precisa. E, às vezes, é mais simples do que a gente pensa. Sim, porque, na verdade, a receita tá dentro de Tá cada dentro, um. A exato. gente só clareia, né? Pra Isso. pessoa ir buscar essa receita. Então, se vai ser rápido, se não vai ser... Depende da escuridão que tá essa receita, né? Bom, continuando aqui na disfunção erétil, então eu sei que ela tem duas causas, a causa emocional e a causa física, certo? Sim, e eu coloco até a biológica. Por que eu coloco biológico, né? Físico, porque se a gente tem algo, por exemplo, no homem tem o peroni, né? Que é quando ele é torto, né? Então isso é físico. O pênis... Não pela masturbação. Muito torto. O pênis é torto. Um pouquinho Isso. torto é normal, Tudo né? bem. Torto ele é normal porque a gente Acaba não sabe, a gente guardando, faz tá. com uma mão só e acaba entortando, entendeu? Entendi. Por isso que hoje eu trago a masturbação consciente, porque você usa as duas mãos e aí o E negócio aí- vai ficando normal, porque tá usando os dois lados, entendeu? Gente, Então, Presta esse atenção. podcast também é bom para os adolescentes. Vamos Presta lá. atenção. Antes de entortar o pau, assista esse podcast. Não, e é impressionante porque é assim, ó, deixa eu pegar aqui o pênis. Dependendo da forma que o homem se masturba, por exemplo, se for com a mão direita, vai ficar torto pra cá, É. né? Se for esquerdo,
Tem homem que se masturba Se pra você olhar cima. pro pau do homem, dá pra saber se ele é canhoto, se ele é... Sim. É. Se- Você não pergunta, você fala, vai. Tem mostra. homem que se masturba só mais aqui na glande, pra cima. Então, o pênis na glande é empinado pra cima, sabe? É porque só faz de um jeito. Só faz de um jeito. E aí tem toda essa técnica, não só para que esteticamente isso não aconteça, mas que também tenha prazer. Sim, de de outras fato. formas, sim. Eu De vou fato, ensinar a as gente vai mulheres a falar. masturbar o homem de um jeito bom, olhando para o pênis e vendo. Se tiver com a pontinha pra cima, é porque ele gosta mais assim. Se tiver pra É cá, uma é que ele boa. gosta mais assim. O que você acha Mas disso? aí tem que ensinar diferente. Exato. Tem que ensinar coisas diferentes. Aí vem a masturbação consciente pra tirar aquele Isso. vício que muitas vezes é o que causa disfunção erétil. É isso? Isso. Vamos A deixar o gente Márcio vai falar? voltar. Aí a disfun- Não, aquelas... Só a gente que fala. Não. Ele não consegue completar com duas mulheres aqui. Então, no físico, é algo do corpo. Então, eu até falo assim para os homens, porque eles perguntam, será que é psicológico? Será que é físico? Eu tenho que ir no urologista? Eu tenho que ir no psicólogo, num terapeuta? Na relação sexual, você está perdendo a ereção. Mas na masturbação, você está tendo ereção? Na masturbação eu tenho ereção. Então, o problema não é físico. Porque senão não teria Não nos teria em dois. nenhum lugar. Então é. aí você já vai descartando. O que seria o biológico? O biológico eu coloco aí na parte hormonal. Tanto tireoide, né, hipertireoidismo que atrapalha, quanto a testosterona também que ajuda e contribui na ereção. Todos, assim, a maioria dos homens acredita que é a testosterona que faz acontecer a ereção. Não. Ela é só uma atriz no teatro da ereção. Né? Entendi. Ela não é a atriz principal. E tem a ver com a mulher? Ai, minha mulher não é gostosa, minha mulher não é atraente, ou ela não faz direito e por isso que eu... Então, aí já entra na parte psicológica. Por quê? Porque Sentimental, o né, homem também. tá lá, né, que a gente fala, desde criança, se masturbando, e aí ele traz na mente dele pornografia, imagens. Então Que traz aquelas mulheres que não tem um furo na bunda, gente. Não dá pra competir. Pera lá. Você tem que vir pro mundo real, querido. Você, como é que você está? Porque geralmente você tá ali todo bagaceiro. Como é que a gente E faz? hoje, Entendeu? Não dá. e hoje, com o celular, é tudo muito rápido. Então ele tá só com a bunda lisa, mas daqui a pouco são 2 bundas, 3 bundas, 4 bundas. É uma festa da Isso, bunda. e vai mudando e tudo muito A rápido. festa da música Tupiniquim. Isso. E biologicamente falando, a gente cria a dopamina, que é um neurotransmissor que traz o prazer. Então, eu preciso daquele movimento rápido e de todas aquelas imagens para eu ter um nível de dopamina para me dar prazer. É igual droga. Então, cada vez eu preciso de um nível maior. Aí eu vou lá com a minha esposa, faz de conta, né? Eu tô viciada em pornografia. Nossa, réis Aí mortais. tá eu e ela lá, eu preciso de excitação, né? Porque não adianta eu tomar só um remedinho, que é um vasodilatador, pra mandar Depois sangue. você me lembra de fazer uma pergunta sobre Sim. isso? Vai. Aí, nota aí, fia. E aí, Vamos lá, já tô cheia de perguntas aqui também. ele precisa daquele nível de dopamina. Só tá uma pessoa aqui. E agora? Essa pessoa não me traz aquele nível de dopamina que eu preciso. Aí ele começa a trazer imagens na cabeça para ver se o negócio aumenta, para ver se traz a ereção. Então isso já é um vício. Eu costumo dar um exemplo assim, ó. O que é a masturbação consciente quando eu trago? Você faz um prato de arroz e feijão, né, e ovo. Ai, que delícia. E aí você senta na frente da televisão e você tá lá olhando a televisão e comendo. Você nem sabe o que você tá comendo. Não mesmo. Então, como é o sexo, você tá lá com a mulher, mas você tá lá viajando em outra... Você nem tá vendo com quem que você tá. Tem o outro que coloca lá o prato, né, de arroz, feijão e ovo, tá comendo, só que ele tá pensando num churrasco, numa lasanha. Como que seria isso no sexo? Ele tá lá com a pessoa, só que ele tá imaginando outra mulher, outra pessoa. E como que tem que ser? E aí a gente trabalha isso na masturbação consciente. Você tá com o seu prato de arroz e ovo lá e feijão, você tá comendo aquilo e sentindo o gosto. Nossa, isso tá gostoso. Nossa, que delícia. Ou não, isso aqui não tá bom, isso aqui tá ruim.
é estar consciente naquilo que você está fazendo. Quando ele trabalha essa masturbação, o que acontece? No sexo, ele começa a estar presente. Exatamente. É corpo com corpo, é energia com energia, é estar presente e se envolvendo com aquela pessoa que ele está. E aí ele não vai precisar mais daquelas imagens que ele precisa. E um sexo com presença é tudo. É tudo de bom. Você sai revitalizado de um sexo com presença, porque é uma meditação ativa ali. É um momento de um relaxamento profundo de corpo, mente, alma. Eu falo muito em casa, nós temos aqui filhos homens, né? Todos nós Não, aqui. verdade. É. Então, ao todo são 9. 9 Sei lá, eu. Nossa, é muito. Eu tenho 4 e você 5? 9 homens. Então, são 9 cabeças totalmente diferentes. Como eu que falo tento... que em casa eu tenho PP, PMG. GG não tem. Márcia, arrasada. Márcia, não fala isso. Tá bom, Você gente. tá falando de cabeça, se for contar as cabeças, aí já não são 9. Aí não é... exatamente, vai pra 18. Isso. Entende? E assim, sexo não é performance. Sexo não é batidão. Sexo não é uma dança de funk. Sexo é movimento, corpo, mente, coração, tudo junto. Ah, Thaís, mas eu saí com o cara a primeira vez, não tem... Mas se entrega de forma com que seja bacana aquele momento. Que não seja só um momento. Ah, você tá perfumada? Sexo não é perfume, queridos. Sexo é cheiro. É totalmente diferente. A Andréa falou uma coisa... esses dias que me marcou, mas que já era algo muito funcional em casa. Intimidade não é você ver o seu marido cagar. Entendeu? Não é você deixar ele ver você cagar, querida. É intimidade, é o entrelaçar mesmo, né? É a vulnerabilidade. Você É não você poder precisa- falar para sua mulher que você broxou porque você não estava presente. E não porque ela não é tão gostosa quanto. Porque o que acontece é que é muito fácil projetar as nossas sim. frustrações no outro. E aí, falando dessa conexão, gente, eu quero falar uma coisa muito importante. Presta atenção. Imagina que no ato sexual, eu seja um violão, o Márcio é um piano. Nós vamos juntos construir uma harmonia. Porém, eu continuo sendo violão e ele continua sendo piano. Se o piano desafinar, não necessariamente o Não violão vai vai, desafinar. Então, a performance dele, a forma como ele age no sexo, não necessariamente influencia na minha arte, na minha sensibilidade, na minha sensação. É óbvio que se o piano desafinar e nós estamos aqui tocando junto, vai me atrapalhar um pouquinho. Sim. Mas se eu estiver no meu eixo concentrada, eu não desafino. Entende? Então, para de jogar a responsabilidade no outro. E olha que interessante que o Márcio falou, e eu quero até que ele aprofunda um pouquinho mais nisso, se for importante, né? Se ele achar que cabe mais algum aprofundamento aqui, porque é caso a caso, eu acho que vai de você que passa por essa questão, procurar realmente um especialista. A masturbação em excesso e a pornografia, então, são 2 causas da disfunção erétil, né? Sim, porque aí a gente entra num ciclo. Lembra do caminho que eu falei que a gente cria? Sim. Aí toda vez que eu for para um sexo, eu me frustrei na primeira vez. Aí na segunda vez isso acontece novamente. Então eu vou reafirmando esse caminho que eu criei. Então que a minha mente, o que ela vai entender? Isso está me trazendo dor. E a nossa mente, ela é programada para nos defender. Então, ela vai me defender desses momentos. Então, eu começo a perder a libido. Aí, quando alguém me chama para fazer sexo, eu invento alguma coisa. Melhor evitar, né? A fadiga. Entendi. Isso. Mas o que acontece? Porque aí a gente entra num ciclo de ansiedade. Para o homem ter ereção, nós temos 2 movimentos no cérebro, o parasimpático e o simpático. O parasimpático, ele fala assim para o nosso corpo, relaxa, pode ficar tranquilo, não vai acontecer nada, esse é o parasimpático. E o simpático, ele fala assim para o nosso corpo, se prepara porque você vai ter que agir ou correr. Gente, que absurdo, ele faz isso inconscientemente, né? São 2 instintos animal. A gente ferra a nossa vida. Isso. Mas os 2 são importantes, são sistemas importantes. Não, ok, mas olha
O simpático, o que ele vai falar? O que o cérebro fala pro corpo? Manda sangue para as pernas, porque você vai ter que correr. Manda sangue pro corpo, porque você vai ter que atacar. Gente, né? é Dependendo fisiológico. E aí, quando o homem vai pro sexo, voltando um pouquinho, para ter ereção, eu preciso estar no movimento parasimpático. Meu corpo tem que falar assim, relaxa, tá tudo tranquilo. A gente vai mandar sangue agora pro pênis. Porque se eu falar simpático, vai sangue pro corpo inteiro e vai faltar no pênis. Então, por isso que eu tenho que estar no movimento de calma para ter ereção. E para ter ejaculação, eu tenho que estar no simpático. Porque aí você tá relaxado, você vai fazendo, aí você vai se movimentando até você entrar na adrenalina lá, né? Sim. Adrenalina não, porque a adrenalina ela corta. Ela corta, mas a ereção. Na Mas agitação. essa agitação para entrar no simpático para ele ejacular. Sim. E aí, quando ele tá ansioso, troca tudo. Porque ele já vai preocupado assim, será que eu vou dar conta? Será que ele vai ficar duro? Será que eu vou dar prazer para minha parceira? E isso, o que a mente fala pro corpo? Se prepara, porque você vai ter que prepara o corpo, porque você vai atacar ou você vai se defender. E aí vai sangue pro corpo inteiro e ele perde a ereção. Só por causa da ansiedade. Então, aí tem que trabalhar essa ansiedade. E aí, ele estando ansioso, ele tá na onde? Ele tá no simpático. Aí ele ejacula rápido. Aí ele começa e já ejacula. Então, geralmente, a disfunção erétil tá junto aí, paralelo com a ejaculação precoce. Nós funcionamos, então, que daí já vai entrar até no outro assunto que a gente vai fazer o próximo podcast. Nós somos, então, precisamos ser, no caso, a junção perfeita Das duas coisas. entre o selvagem, o instinto selvagem, com a docilidade, o doméstico, como a gente precisa conseguir não dominar, mas entender esse funcionamento perfeitamente. Permitir que os dois funcionem, não reprimir nenhum nem outro. Exatamente. Sim. Uma harmonia, criado uma harmonia ali. E a ejaculação retardada, então? É o cara que não consegue se agitar, ele tá relaxado o tempo todo? Não, acho que ele tá ansioso. Eu vou comer. Tem a ver também com a sensibilidade do pênis, tem a ver com o que ele ensinou. Porque, por exemplo, tem homens que começam a se masturbar e termina depois de 3 horas, de 4 horas, entendeu? Ele fica naquele movimento de gostoso, tá gostoso, e ele vai indo. Depois, no final do dia, ele ejacula, entendeu? Então, no final do dia. A mulher... Quem é essa pessoa, gente? Eu vou te falar, eu não sei o que é pior. Se é a ejaculação precoce, que é aquela que a hora que você tá animando, aí acabou. Ou a retardada que você fala assim, meu Deus, isso não acaba nunca, pelo amor de Deus. Sim, pro homem as duas são preocupantes. Pra mulher também. Aí o homem diria que a ejaculação retardada é melhor, porque assim, é melhor pro outro, porque aí você faz o outro lá sentir prazer, ele é o foda, porque ele consegue ficar quanto tempo a mulher quer, só que ele não sente, ele não tem o orgasmo. Mas vamos combinar que a mulher também não precisa de pênis pra sentir prazer, né? Gente, na verdade, sexo não é só penetração. Exatamente. Né? A gente tá falando aqui... A gente tá falando... Mesmo no sexo a dois, tá? Eu tô falando no sexo a dois mesmo. Por isso é que eu falei sobre o cheiro, no sexo sobre a dois o toque. heterossexual, né? Exatamente, mesmo assim. Porque o lésbico, menos ainda, né? Então, assim, a gente tem que estar conectado com o nosso corpo. Você sabe que falando assim... Vou até, assim, explanar um pouquinho da minha intimidade, mas de quando eu era adolescente. Porque em casa sempre foi um assunto muito tranquilo, no sentido de, assim, é fisiológico, é natural. Então, não houve nenhuma polêmica. Então, quando você disse fazer escondido, não é questão de fazer escondido porque está errado. Na minha cabeça, fazer escondido é porque é um momento meu. Então, é isso que eu falo para os meus filhos. Que legal. É um momento seu, é um momento íntimo seu. Você não vai expor a sua intimidade. Mas a grande maioria faz. Mas o corpo é seu. Por então, ser feio. Não né? é feio, não é isso que a gente tem que pregar para os nossos filhos. Meninas e meninos, tá?
Quanto mais você reprime, menos feliz a sua filha e o seu filho na vida adulta serão quando se tratar de sexualidade. Então, isso sim também é responsabilidade da gente. É que aí também, Thaís, entra a parte de religião. Tem religião que não Eu vou permite, chorar então, cara, porque não é verdade. permite a masturbação. Mas E como isso é uma energia, nós temos 3 instintos animais que a gente fala. Comer, dormir e sexo. Isso é animal. Se eu não comer, eu durmo. Se eu não dormir, eu morro, né? Se eu não comer, eu morro. E se eu não fizer sexo, eu morro. Sexo em todos os sentidos que a gente está falando aqui. Porque o sexo é uma energia que está aqui dentro e a gente tem que colocar ela para fora. E o homem, se ele não se masturba, ele não faz sexo, e isso acontece dormindo, acontece de alguma forma. gente, isso é verdade. E aí, a religião não permite, mas eu preciso pôr. E eles fazem escondido, porque tem que pôr essa energia pra fora. Tem. E aí eles ficam com sentimento de culpa, porque na Bíblia tá escrito que não pode, que é feio. E aí eles me procuram, Márcio, o que eu faço? Porque eu não consigo não fazer. Eu não consigo não fazer, só que não é pecado. E aí eu também tenho que estudar a Bíblia e trazer esse conhecimento para eles. E daí existe uma questão histórica para isso que é importante retratar aqui. O Márcio disse que o sexo ele é tão importante quanto comer e dormir. Por quê? Porque nós temos... O prazer é o que move a nossa vida. O prazer é a lenha que faz com que o fogo da libido aqueça o nosso corpo para que a gente tenha vontade de viver. Então, libido não é vontade de fazer sexo. Libido é vontade de viver, é energia de vida. E essa libido, imagina que ela esteja representada por um fogo. O que é a lenha desse fogo? É o prazer. Se você não tem prazer na sua vida, você não tem lenha, logo você não tem libido, logo você desanima e tá lá desanimado. Logo você morre. E aí você é facilmente manipulado, controlado. Por quê? Porque você não tem autonomia, você desenvolve uma carência emocional, uma dependência financeira, física, emocional das outras pessoas. Alguém precisa cuidar de mim. Aonde que entra a política e a religião na antiguidade? Para te comandar. Você precisa de um político para te comandar, para cuidar de você. Você precisa de uma religião para cuidar de você, porque você não é autossuficiente. E por que você não é autossuficiente? Porque você não tem libido, você não tem energia de vida. Então, transe a vida inteira com uma mulher só, mesmo que você seja infeliz. Não se separe nunca. Casamento e não pode separar nunca. Vem aquelas regras, né? Impostas ali pela religião. Claro que o relacionamento duradouro, ele é importantíssimo pro aprimoramento das suas virtudes. Porque a pessoa também que sai fácil de qualquer relacionamento, que não pode sofrer nenhum tipo de frustração, que não trabalha interiormente aquilo que o exterior está provocando nela, é uma pessoa fraca que também acaba não evoluindo. Mas até que ponto isso é sustentável? Até que ponto faz sentido você permanecer eternamente ao lado de uma pessoa que não está contribuindo em nada com a tua vida? Pelo contrário, que está só te deixando mais para trás, mais baixo autoastral, né? Então, nesse sentido que o prazer, ele é importantíssimo. E aí, se a gente corta o prazer, a gente corta a conexão com a gente mesmo. A gente acorda de manhã, para quê, gente? Para viver. Para trabalhar, para ganhar dinheiro, para comprar o que a gente viver. gosta. Exato, tudo que move a nossa vida é por prazer. Você vai lá comprar alguma coisa, é para ter prazer. Ah, mas eu como uma coisa que é mais ruinzinha porque ela emagrece. Mas o que você sente quando você tá mais magra? Prazer. Ah, eu trabalho porque eu gosto. Porque você gosta é por prazer. Não, eu não trabalho por prazer, eu trabalho por dinheiro. Você faz o que com esse dinheiro? Compro algo que me dá prazer. Então, no fundo, o prazer, ele é importantíssimo. E dentro da atividade sexual, o prazer, ele é muito facilmente trabalhado ali. Porque a grande parte das terminações nervosas se encontram nos órgãos genitais, né? As estimulações prazerosas. Entrando no prazer... Os homens acreditam, quando eu falo os homens, a maioria, tá? Não tô generalizando. Eles acham que ele que dá prazer pra mulher. Ou pro parceiro, pra parceira. Sabe nada. Sim, seja foda na cama, faça uma mulher. Você não faz nada. Você não consegue fazer nem com você vai conseguir fazer com o outro. Ai, gente, dá uma preguiça. Então. Não é? E aí a gente tem que descobrir que o prazer, ele é nosso. Exato. Né? E eu me dou o prazer. Eu estou com uma outra pessoa
nós nos excitamos, beijamos, abraçamos, lambemos, cada um Tudo. com as suas coisas, e isso excita um e o outro. Mas o prazer, ele é de cada um. Porque, por exemplo, se eu quero dar prazer pra Andréia, mas ela naquele dia ela não tá afim de receber prazer, de ter Você prazer. vai morrer de querer... Não, Por quê? vai. Porque o prazer é dela, Sim, né? sim. Como eu também. Então, estamos juntos, mas eu cuido do meu prazer, ela cuida do prazer dela. Porque a gente tira aquela responsabilidade que eu tenho que fazer você feliz, se sentir. Não. A gente tá junto. Você cuida da sua alegria, eu cuido da minha, né? Claro que conversando e vendo o que é melhor Assim pra como um a pro felicidade, né? Felicidade Sim. vem de dentro, não vem de fora. outro. Uhum. Se você não tá feliz, contente com o sexo que você tá praticando, provavelmente você não está feliz e contente com a vida que você está levando. A Andréia falou lindamente sobre a política, sobre a religião. E aí a gente volta lá na primeira parte do nosso podcast, que é a autorresponsabilidade. Então a gente transfere tudo que é nosso para a política, para a religião, para o vizinho, para o filho, para o marido, para a esposa. Não vou nem dizer a culpa, mas eu vou dizer a responsabilidade nunca é nossa. Nunca. E é sempre porque Deus quis assim. Deus te deu uma vida linda. Ele te aprimora todos os dias, te capacita todos os dias. Se você não for capaz de aprender, você está fadado ao fracasso da vida. Quando eu falei a palavra morrer, eu disse morrer em vida. Eu conheço pessoas que estão mortas em vida. E eu não sei o que é pior. Eu tive uma perda muito recente, que foi do meu pai, e eu não sinto tanto pesar por ele quanto eu sinto pelas pessoas que só sobrevivem. Então pensa nisso como algo de todos os dias. Nossa, falei muito. Mas é que Sim. historicamente... Pesou? Não, Pesou o não, papo? é exatamente É isso. exatamente A isso. gente pega uma regra social, uma regra ali de uma Sim, instituição sim. da qual a gente faz parte para justificar uma limitação nossa. Exatamente. Então, quando a gente fala que a religião trouxe isso, vem trazendo já de muitas gerações, e isso veio se tornando uma crença muito enraizada na gente, de que, sexo não pode, sexo é só depois de um bom tempo, só depois de você conhecer, não vai Sexo sair é só para feio, é reprodução. sujo. para né, reprodução. gente? Então, essas crenças, elas foram... E a gente pode se desapegar, como a Thaís falou, dessas crenças a qualquer momento a partir do gatilho da autorresponsabilidade. Acessa essa responsabilidade pela sua felicidade, pelo seu prazer. Conheça seu corpo. Sim, e no que a Thaís trouxe, tem um livro que fala: viva o seu morrer. Ai, Então, que quando você estiver maravilhoso. morta, viva, né? Morta, Isso, viva. morta, viva. Viva aquele momento, porque é nesse momento que a gente consegue olhar para dentro É. e descobrir quais são as nossas dificuldades para viver melhor, né? Isso é maravilhoso. Viva. E em seu torno morrer. da disfunção sexual, é certo falar essa frase? Disfunção Sim, porque sexual? disfunção sexual Disfunção são todas. sexual masculina. De repente tá lá, né, o casal, tanto faz, hétero, homossexual. E aí um dos está com uma disfunção sexual. Como o outro ali pode se comportar perante isso para não prejudicar mais ainda esse relacionamento? Por exemplo, a famosa broxada. Você disse no começo que, dependendo da forma como a mulher trata ali, ou o outro parceiro, isso vai gerar um trauma ainda maior. Sim, Como mas que isso pode ser? para quem tem um parceiro ou uma parceira fixa, né, que tá casado, isso já é um pouco mais tranquilo se eu abrir o papo e trouxer, né, o que está acontecendo. Olha, nesse momento eu estou passando por essa dificuldade, assim, eu me preocupo e não tem nada a ver com você. E abre, fala abertamente. Agora, quem é solteiro e tem várias mulheres, né, vários parceiros, aí já é mais dificultoso, porque aí ele tem que trabalhar ele com ele mesmo. E a É impressão- cuidar dessa ansiedade. E a porque- impressão que dá também é porque quem não tem um parceiro fixo vai procurar nos parceiros aquilo que só tá nele. E não vai adiantar. Você vai, né, falando também das mulheres, você vai transar com o cara mais incrível, não é o caso. Os homens vão procurar as mulheres mais gostosas, e esse também não é o caso.
Então, parou de procurar, parou de tentar, parou de cada dia querer testar com uma pessoa. Primeiro que você tá jogando uma energia, assim, fora, que você precisa dela para se reconstituir. A gente precisa dessa energia para reconstrução, né, da gente, essa energia sexual. As primeiras coisas, Márcio, quando eu comecei a fazer terapia, eu faço há 12 anos, foi o clique que veio para mim. Se você não tá bem resolvido com o seu sexo, com o sexo que você pratica, todo o resto tá camuflado, tá dentro de caixas, tá em lugares onde você não tem acesso. Como você é no sexo, você é na vida. Na vida. Uhum. E aí você não vem me dizer que o seu sexo é incrível se eu tô vendo que a sua vida tá uma bosta. Tô brincando. Eu não tô falando pra ninguém. Sim, mas isso, é tá? verdade. Eu tô falando pra vida, porque você e aí tem mente pra gente, você. e aí tem gente que fala assim, não, no meu trabalho eu sou totalmente extrovertido, que não sei o que, não sei o que lá. Mas é que lá você tá criando uma máscara pra você Você não ser é você. aceito, pra você se mostrar outra pessoa. Ai, viver né? dá trabalho, né, Márcio? Sim. Bora falar um pouquinho da baixa libido? A baixa Vai. libido eu acredito que é um dos grandes motivos de desentendimento entre os casais. Porque é difícil equilibrar, né? Tá os dois igualzinhos. Geralmente um tá com a libido mais alta, outro com a libido mais baixa. Às vezes vai variando ao longo do relacionamento do casal. E isso se torna até um pouco incômodo. Mas dentro do cenário do homem, o que leva esse homem a baixar a libido dele? Então, em todos esses contextos que estamos falando, eu acredito que é a ansiedade. É esse gatilho da mente de se afastar daquele momento que me traz dor. Entendeu? Por que o momento traria dor para esse homem? Porque eu não sou foda, eu não sou bom na cama, eu não dou prazer pra minha mulher. E então, quando eu tô lá e eu broxo, como eu já criei esse caminho, então a minha mente me distancia desse momento de dor. Por mais que é um momento de prazer, mas nesse momento é dolorido pra mim. Que complexo, né? Viver é complicado, né? Aham. Viver é muito difícil. Eu tava falando com a minha mãe ontem sobre isso. Eu falei, mãe, abre teu olho, porque viver é muito difícil. Você só levar... Porque, assim, tem muito a ver também com o que eu tava conversando ontem sobre a fantasia, o imaginário da gente, né? Como a gente quer que os outros se comportem com a gente, como a gente desenha uma situação e que a gente tem certeza na cabeça da gente que se for igual tá aqui, todo mundo agir da maneira com que tá aqui, vai dar muito certo. Amor, no primeiro passo que você der, alguém vai foder a sua vida. E não vai dar nada certo. Volte 2 casas, porque daí você tem que voltar e imaginar tudo de novo. É o excesso de expectativa, né? E viver no imaginário, você não vai viver. Eu amo o lúdico, mas você viver o que é real é o que vai te trazer benefícios reais, não a fantasia. E a vida, quando a Thaís coloca que a vida é difícil, na verdade a vida traz vários desafios. E se você tem Sim. recursos internos para lidar com esses desafios se tornam a sua força. Eu tenho um Exato. mantra que eu falo para mim todos os dias. Os meus desafios eu transmuto em força para mim. Eu vou anotar aqui que eu vou falar umas 50 vezes hoje. Vai. É exatamente Os isso. meus- Os meus desafios eu transformo, eu transmuto em fortalecimento para o meu ser. Fortalecimento para mim. É a minha fortaleza. Desde que você tenha recursos internos para lidar com isso. Porque senão o que você vai fazer? Projetar no outro. Exatamente. É muito fácil projetar no outro a raiz das nossas frustrações. Afinal de contas, pode falar. Eu ia perguntar pra vocês, o que vocês acham na visão da mulher que baixa a libido Da mulher ou do homem? da mulher? Eu acho que é sexo ruim. Mas aí por quê? Porque ela tá projetando no parceiro, né? Pelo menos o que eu vejo perante as minhas clientes, perante as minhas pacientes que eu atendo, muitas delas às vezes estão com a libido baixa, lógico, sempre porque qual é o nível de prazer que você tem na sua vida? É a primeira coisa que eu avalio. Ai, não tenho prazer nenhum, só trabalho, cuido do filho, faço o que tenho que fazer e não tenho prazer nenhum. Então traz prazer para sua vida. E aí, o sexo, ele é para ser muito prazeroso. Então, quando essa mulher tá com um nível de prazer muito baixo, logo, vamos investigar como é que tá o sexo. E geralmente ela fala assim, não, tá bom. Sexo, mas é que ela não sabe o que é bom ainda.
Entende? Quando ela descobre que aquilo pode ser muito bom, aquilo pode ser muito orgástico, muito prazeroso, não só orgástico, porque orgasmo e prazer são duas questões complementares, mas diferentes. Mas diferente. Aí aí ativa essa energia, porque a mulher ela é muito sexual, a mulher é muito orgástica. Quando ela bloqueia essa energia, geralmente é porque o ato ali não tá legal, ou porque não Sim. existe uma conversa, um diálogo. Sim, mas vamos criar um ciclo aqui da mulher. Vamos ver se isso é verdadeiro ou não. A mulher, ela começa a acreditar que ela não tá bonita, que ela não tá o suficiente, porque ela tá vendo no marido dela que ele não tá gostando, ele não tá mais animado, e ela acredita que isso é culpa dela. Ela entrou nesse ciclo. A mente não vai defender ela desses momentos? Eu não quero mais fazer sexo com ele? Sim, mas olha a forma de olhar. Olha Vai a forma de olhar, é bom. O corpo não vai pedir assim, então vamos baixar a libido dela para ela. Olha essa frase que você disse, entendeu? sim, Como como uma uma defesa. estratégia de defesa. Mas Sim. olha essa frase que você disse. Ela sente que o marido dela não acha ela tão bonita. Então, ela sente que ali a coisa não tá tão boa. Então, dentro do ato sexual, não está bom. Sim, Eu estou me por isso que sentindo eu falei- desvalorizado, Sim, eu estou me ok. sentindo... Sim, eu entendi tudo que você falou antes. E aí ela cria um Isso, mecanismo eu de falo defesa. depois que entrou nesse Exato, ciclo. É exato. isso que eu quis trazer do homem. Porque as nossas faltas, aquilo que a gente não faz, que a gente se nega a fazer, a gente acha mais fácil falar assim, porque eu não quero mesmo, porque eu não tô afim. Mas aquilo é uma estratégia para você não fazer o que te traz dor. Então, por que você não prospera na vida? Porque prosperar me traz dor. Como assim? Ganhar dinheiro é muito bom. Tem certeza? Será? Quais são os padrões inconscientes que estão arquivados ali que deixa você viver num padrão de escassez? Qual foi o momento da sua vida que você olhou um tio, um primo que perdeu tudo que tinha? Ou que você ouviu seus pais falar que, fulano tem dinheiro porque rouba do outro? Sim, só da gente pensar no nosso pai, por exemplo, ele é o meu, digamos, ele é meu exemplo, e você coloca ele lá em cima, você não pode ser mais do que ele. Então, quando você chega no nível de dinheiro do seu pai, você não pode passar daquilo lá, porque senão você vai ser melhor do que seu pai e você não pode ser melhor do que seu pai. E isso é tudo inconsciente, tudo inconsciente. Afinal de contas, nós somos 95% no inconsciente, Sim, né? Nós 95%. tudo que acontece com a gente, nesses 5%, que é o que a gente está fazendo aqui, é o que a gente está falando, é o que a gente está racionalmente, né, colocando em prática na mente, isso tudo é nada perto de tudo que a gente tem aqui dentro. A tua pergunta não me sai da cabeça. Qual a pergunta? O que tira a libido de uma mulher? São várias coisas, não, né? São muitas o que coisas. você acha que é a eu fiquei mais? pensando, assim, no seu caso? em mim e o que pode ser, talvez, para outras mulheres. Você sente tesão em você? Que pergunta louca, né? Mas eu vou te dizer, quando você tira a roupa, quando você tá íntima com você, quando você se toca, vai passar creme no seu corpo, o que você sente? Você sente nojo? Você sente raiva? Você tem vergonha? Isso é muito broxante. Sabe por quê? Quem tá com a gente vai acabar entrando nessa mesma energia. Uhum. E, inevitavelmente, o sexo vai ser ruim. Sim. Então, você tem nojo de você se toca, você se acaricia, você tira aqueles 5 minutos de manhã pra passar um batom, um protetor solar, pra ver como é que tá teu cabelo, teu rosto. Eu acho tão sexy, às vezes, que meu cabelo tá, tipo, bom, bonito. Mas, é assim, eu tô dizendo no geral, porque eu sou a pessoa que preciso exercitar minha autoestima. Minha autoestima é uma bosta, Márcio. E quando eu falo isso alto, ninguém acredita. E ela vem gritando em certos momentos dentro do meu relacionamento. Que eu faço a vida do L que o inferno. Você tá entendendo? Então, mas eu exercito esse prazer comigo. Não tô falando de masturbação apenas. Sim. Estou falando de vida. Porque se eu não tiver isso na hora da minha relação, Vai ser uma bosta. vai ser uma bosta. Thaís, E aí, se o ato sexual é uma bosta, logo o que acontece? Libido baixa. Então, quando o ato sexual não é legal,
Não significa, em hipótese alguma, que é o parceiro que não é legal. Lembra que eu falei do violão e do piano? Ah, sim. Você continua sendo violão, ele é um piano. Então, dá para ajustar esse ato sexual para que ele seja prazeroso. Mas muitas vezes a mulher não está disposta. Por quê? Arquétipo da vítima. Ela quer deitar, abrir as pernas, barata morta, lembra? Amor, nem vem. Nem E vem. aí ela quer receber o prazer ali. Quando esse prazer não chega, o que acontece? Criança birrenta. E aí ela se magoa. A mágoa nada mais é que uma birra bem embrulhada. Tenho uma raiva da criança, minha criança, até hoje. Vai, Marcos. O exemplo que você deu, olha para o homem, ou como que pode ser. A mulher, ela tem mais, assim, a energia feminina. Então, é a energia de acolhimento, de abraçar, de estar próximo. O homem já está lá mais na energia masculina. Claro que isso varia de homem para homem. Que é energia de longe. Pode ver que o homem tem mais dificuldade de fazer carinho, se aproximar. E imagina o homem se tocar. Então, por isso que na masturbação ele é assim rapidinho. E aí, como que é o sexo dele? É assim rapidinho, entendeu? Porque ele ensinou isso pra mente. Então, se não for no mesmo movimento, se não tiver a mesma pressão, porque aqui pode estar lubrificado, aqui pode... Ele vai perdendo essas coisas que ele ensinou pra mente e ele perde a ereção também. Então, a masturbação... Você não disse só no sentido de se masturbar. Sim. Mas eu trago isso pro homem, dele começar a se tocar. Sim. A ver onde ele tem mais sensibilidade, onde ele gosta, aprender novos movimentos. Porque hoje a mulher, ela fala, foi bom, não foi, tá legal, vamos fazer assim, vamos fazer assado. Antes a mulher, eu acredito que era mais recatada, então pro homem só fazer isso, aquele movimento tava bom. E agora os homens estão preocupados, né? A gente quer mesmo que todo mundo fique bem preocupado. Bom, o fato é que o prazer ele é muito importante para que a pessoa tenha libido. Então, ela olhar para a vida dela e ver se a vida dela é prazerosa, o trabalho que ela faz, a família que ela tem. Se ela se sente em flow com a vida, geralmente a libido dela vai estar mais elevada. Mas é lógico que também tem questões hormonais, também tem questões físicas, tem medicamentos que talvez você toma que interferem na tua libido. Tem afrodisíacos naturais que você pode tomar para aumentar a sua libido, como maca peruana, cacau. Diz que a maca peruana, ela ajuda mais na libido da mulher do que do homem, porque ela acaba trabalhando ali na vasodilatação dos vasos e, no caso da baixa libido, não tem nada a ver com o homem, né? Isso seria disfunção erétil e não baixa libido. Mas ajuda sim, eu acredito que ajuda porque ela traz um pouco mais de disposição. E trazendo disposição, e aí essa é uma outra questão que baixa a libido. Você tá sempre cansado, cansada. Se tá cansado, cansada, não vai querer namorar. Tudo isso que você falou, como que funciona? O que deixa o pênis ereto é a excitação, né? O que é a excitação? A excitação é o comando da mente pro corpo, pro pênis ficar ereto. Se eu tomo lá os remedinhos, os azulzinhos, os diários... Os Viagras. Eu tomo a maca peruana, ok. Eu mandei isso pro físico. Só que se a minha mente está perturbada, eu estou com problema, estresse, ansiedade, seja lá o que for, eu não vou ficar excitado, eu não vou ter ereção. Porque eu consigo, com tudo isso que eu tomei, eu mando a mensagem para minha mente. Só que a minha mente não consegue entender para mandar a mensagem para o pênis. Então, se você toma, foi essa pergunta, o Viagra, por exemplo, né? A gente pode Deixa falar? eu ver se eu respondo sua pergunta. Quando eu tava... Mas ela nem perguntou. Não, mas vamos ver. Ó, Vai. Uma vez eu procurei um urologista por causa de disfunção erétil. Aí ele falou assim, olha, tome esse remedinho aqui que você vai virar o Homem-Aranha. Você vai subir pelas paredes. Porra, que remédio é esse? Então, Eu quero ele. Aí eu tomei o remedinho. Cadê o Homem-Aranha? Cadê? Não, Cadê? Então, é isso que eu tô querendo dizer. Então, Eu assim... sabia que eu tinha te responder. Você tem, então, a ereição, é ótimo. Você tem a ereção, mas não tem o prazer. Aí, mais ou menos isso? Isso. Aí, nesse caso, por exemplo, eu não tenho a excitação. E a excitação é importante Isso. para ter ereção. Para ele, é o comando da mente pro pênis. Aí, o prazer vem depois. O prazer E é se depois tiver do ansioso, orgasmo. estressado, não tem excitação.
A ansiedade, o estresse é o que evita. Isso confunde a mente e ela não consegue mandar esse comando pro pênis. Entendi. Por isso tratar. Por isso que chama mente. de disfunção erétil psicológica. A mente da gente é uma coisa, um bagulho muito E louco. como ajudar o seu parceiro nessa questão da excitação, caso ele esteja passando por essa dificuldade? Você comece relaxando ele. Não Ô, fala de Márcio, conta, liga não pro fala de problema, não critica, entende? Deixa o bichinho lá relaxado. Daí você, sem pressão, não pode ter pressão nessa hora. Fala, vamos fazer uma massagem. Já cansou, né? Já não quero mais transar. Vai se tratar, vai, entra em contato aqui com o parceiro. Vai, entra em contato com o Márcio, ele vai então, saber. Eu acredito que é isso oposto. Não a mulher fazendo o homem, mas o homem aprender essas técnicas, essas Claro. preliminares, para ele fazer com a mulher. Porque no momento que ele vai fazendo essas preliminares, ele vai se acalmando. E é muito importante. É igual preliminar. quando eu fui começar a dar palestrar alguns anos atrás, me falaram assim, Márcio, começa falando de você, porque é um assunto que só você sabe, porque aí você vai ficando tranquilo domina. e depois você vai embora. É a mesma coisa, faz as preliminares, vai lá, inventa, cria, aprende coisa nova, porque Sim. aí você vai ficando tranquilo. Aí depois você É segue. mais ou menos o podcast de hoje. Eu falei pro Márcio, vamos começar a gravação com o seu podcast, porque a gente tá super habituada, né? Uma dúzia de acho. podcast, a gente já tá relaxado, isso aqui pra tranquila. gente tranquilo. Agora, as próximas 2 gravações, que são as novas playlists do nosso canal, nós não estamos habituadas. Hoje a gente vai gravar dois Sim, vídeos novos é de uma playlist. preliminar. É uma preliminar, exatamente. O estudo, Clube do Livro, né? Sim. Mulheres que correm com os lobos. A gente vai fazer a introdução hoje. E aí vai estar aqui na playlist do YouTube. Se já não está, não sei qual vai ser a ordem que a gente vai postar. E música terapia. Thaís canta e a gente interpreta e traz a letra dessa música para sua realidade. Filosofia aplicada ao dia a dia. E quando você Então- usou essa estratégia, o que você tá mandando para sua mente, pro seu corpo? Fica calma. Fica calmo. Tá tudo né? bem. Fica calmo porque vai vir algo diferente e eu preciso estar calmo. Exatamente. É a mesma coisa. Já tá É a mesma aquecido. coisa. Aham. É, E aí tem homem que não sabe nem onde é o ponto G da mulher. Eu pergunto para os meus clientes, onde que é o ponto G? Eu trago a Gente. Benedita, Esse nome aí é eles novo. apontam para mim o clitóris. Mas deixa eu te falar, você... Então, eu vi um vídeo sobre mais ou menos isso, uma foto, né, da pepeca. E aí perguntando para os homens, onde fica o clitóris? Querido, rodar a folha inteira, menos no lugar. Diz que clitóris parece nome de filósofo, né? É, Clitóris clitóris. disse, se você não sabe onde estou, você não sabe nada. Então, assim, se eu te fizer, por exemplo, uma pergunta, você que tá assistindo a gente, homem e mulher, quantos buracos a mulher tem? Tem bastante. Mulher, quantos buracos você tem? Sabia que até eu que trabalho com... Eu não sei, eu preciso fazer as contas, ó. Tem mais do que você pensa. Tem... Quantos tem? Você tá falando no geral? Dos buracos lá embaixo, que tá na calcinha. Em contato com a calcinha. Quantos buracos tem? 3. Não, tem mais. Então a gente corta Eu essa falei. parte, Gassa. É, porque a gente tem as glândulas de Skinner de Bartolin, que também são 2 Não micro me fala buraquinhos dessa que glândula ficam... do Bartolini, não, eu tô com ódio dela, hein? Não vem, não. Às vezes dá bartolinite, né? E a Thaís passou por isso É. esses dias. A gente pode falar O disso. homem em outro também. Então, tem várias Aqui, glândulas. ó, debaixo da glande, ele tem várias glândulas também, que chama Tisson. Que ela também inflama e ela fica tudo branquinha, tudo pintadinha de branco, bem tá. debaixo. Isso é uma inflamação. E ela serve para trazer aquela lubrificação. Então, a lubrificação sai tanto do buraquinho quanto dessas... Então, o homem essas também não tem um glândulas. buraquinho só. Tá, mas a gente, vamos falar, gente. Dos vamos- buracos vamos grandes, ser né? Humano, vamos ser humano, amor, Vamos falar não dos piora a buracos que dá situação. pra ver. É, exatamente. É que eu sou disléxica, eu tenho que desviar um pouco e falar Só de pra coisas voltar. que só eu vejo. É, mas você tem toda a razão, é verdade. Então, quanto mais você conhece o seu corpo fisiologicamente, mais você tem acesso a lugares que você nunca imaginou na vida. E é muito importante isso. Mais você tem informação, por exemplo, sobre a glândula de Bartolini. De skin, Bartolin Porque skin. eu não sabia que assim, que ela poderia, que poderia Até ela acontecer não o que inflamava, aconteceu. você não sabia nem que ela Eu não sabia que existia. ela tava ali. Então, assim, e agora?
quando eu percebi que tinha alguma coisa diferente, eu falei, eu vou morrer. Isso aqui já é uma metástase. Eu tô morta. Vamos o quê? Vamos usar droga. Vamos, sei lá. Não sei. Pensei milhares de coisas. Não podia falar muito, mas pensei. No fim das contas, era mais simples? Era. Mas e se eu não procuro? E se eu não... É menos um aprendizado que a gente tem. Então, olha quanta coisa a gente perde não aprendendo, não se dando essa oportunidade de assistir, por exemplo, um podcast como esse. Sim. Não é? E interessante que eu e o Márcio, a gente caiu no mundo da sexualidade, do estudo em torno da sexualidade, vindo do autoconhecimento. Eu não sou da área da saúde, eu sou da área de humanas. O Márcio, sim, é da área da saúde. Mas trabalhando o autoconhecimento em cursos de autoconhecimento, a gente caiu no mundo do Tantra, que trouxe essa questão da sexualidade. A gente viu que existe um link gigante aqui, um elo, né, que conecta sexualidade com autoconhecimento. Como você é no sexo, você é na vida, porque os padrões se repetem. Como você faz qualquer coisa, é como você faz tudo. E hoje a gente trata da sexualidade de uma forma muito leve, muito natural, muito tranquila pra gente. Por quê? Porque é tranquilo, porque é autoconhecimento, porque faz parte de tudo, Sim. né? De qualquer coisa na sua vida. Posso fazer um paralelo para as pessoas pensarem? Eu fui na oftalmologista e ela falou assim, Márcio, você vai ter que passar essa pomada, você vai ter que passar esse colírio de tanto em tantas horas, esse colírio aqui é de 2 em 2, esse aqui é de 4 em 4. Aí eu olhei para aquilo e falei assim, eu não vou dar conta disso, porque... Eu vou esquecer. Aí ela falou assim, Márcio, pode ser assim? Eu falei assim, pode. Porque se eu não dar conta disso daí, como que eu vou dar conta da minha vida? Se eu não consigo administrar esses remedinhos por algum tempo, como que eu vou administrar minha vida? E a mesma coisa, se você não consegue administrar sua vida sexual, como que você vai administrar sua vida profissional, sua vida de filhos, de mãe, de pai? Familiar, não tem. Sim. Exatamente. Sim. Gente, nós estamos Que delícia, partindo já. que delícia já. Produção! Quanto tempo a gente tem aí? Já deu? Tá, a gente tem uma produção aqui, ó. A gente tem muita gente. Marlene Matos, Raulzinho, trabalha tudo com a gente. Márcio, muito obrigada. Se a gente ficasse aqui a tarde toda, a noite toda, a gente teria com certeza muitos assuntos. Para fechar, cada caso é um caso. Sim, cada caso é um caso. Precisa procurar. Precisa. Tem mais mulheres ou mais homens que procuram você pela disfunção sexual do homem? Mais homens. Mais homens. Que morrem de vergonha de perguntar as coisas pra mim. Isso que é pelo Instagram. Imagina. Mas eu também tenho mulheres que me procuram pra falar do marido, pra fazer uma preliminar. Uma preliminar. Eu não tô sabendo disso, não. As mulheres procuram ele pra fazer preliminar. Pra depois trazer o marido. Ah, mas entendeu? aí tá com o Márcio, tá em casa, tá tudo certo. Tem Que esses homens bacana. ainda. Que bacana. Então, autoconhecimento e tudo que a gente falou aqui hoje. Pode ser que sirva pra você muita coisa, pode ser que tudo que a gente disse aqui não faça sentido pra você, mas em algum momento da vida venha a fazer. Então, sexualidade é um assunto que a gente trata com a criança, com autoconhecimento. Não estou falando de sexualizar, tá? Isso é outra história. Você pode falar do corpo com um sentido de liberdade para a criança, e com isso ela vai trazer o sentido de segurança para ela ainda mais aguçado. Então, a sexualidade, os órgãos genitais, tudo isso tem que ser falado de 8 a 80, né? A gente tem os mecanismos que a gente pode usar durante a vida para ser feliz, para não se prender em lugares que vai ser muito difícil da gente sair depois, né? Então, você, como pai, como mãe, a sua obrigação é informar e não limitar, né? Colocar em jaulas esse assunto, como se fosse crime. É crime, outra história, tá? Mas falar sobre isso de forma carinhosa, com amor, com compreensão, trazendo a segurança, é muito importante. Com amor. Sexualidade é amor, por isso que esse tema entrou no Pod Love. Exatamente. Muito amor por você mesma e pelo seu parceiro. E eu quero agradecer, gratidão por terem me convidado. A gente que agradece. Sobre os homens. Então, Instagram do Márcio e YouTube é o nome do Márcio. Márcio André Emídio. Emídio. Então, fechou? Fechou.
Arrasou. Obrigada, Márcio, mais uma vez, gratidão. retomando aí o nosso Pod Love. Para você que ainda não é inscrito, se inscreve, compartilha, traga mais perguntas. Esse papo não precisa acabar aqui não, tá? Vai lá pro nosso Instagram, deixa aqui nos comentários também e a gente vai se comunicando. É muito importante, tá? Presta atenção nas novas playlists que vão aparecer por aqui, Deia. Você. Beijo. Ah, você quer que fale das playlists? Desculpa. Não, fala o que você quiser. Fala o que você Eu achei que quiser. você falou assim, ideia, tchau, a gente não quer Tipo, acabar, né? A tchau, gente arruma um jeito de vou ficar aqui, voltar. é. Tá acabando, mas não acaba. Tem outras 2 playlists novas estreando aqui no canal, tá? Playlist de música cast Que é Música Cast. e livro cast. É Maravilhoso. isso aí. Beijo e até a próxima.